Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero trazer hoje aqui para o canal Curiosidades Bíblicas uma curiosidade muito interessante. Eu quero falar um pouco sobre as falas do Salvador que estão em Mateus 5, a partir do verso 27 até o 30. Quem fez essa pergunta foi a irmã Ada. Obrigado pela pergunta. Eu fiquei maravilhado quando li esse capítulo aqui. Eu conhecia alguns versos isolados desse capítulo, porque é normal, né? Quando a gente sai dos templos religiosos, a gente sabe muito verso isolado, mas é maravilhoso quando você lê o contexto e entende o raciocínio do autor. Aí você deixa de ter os versos isolados e começa a entender o contexto. E eu fiquei maravilhado com esse contexto, quero tentar aqui de uma forma simples falar um pouco o que veio no meu entendimento sobre essa fala do Salvador, que para mim foi forte demais. Foi uma das falas mais fortes que eu vi até hoje que o Salvador falou. Porque aqui ele fala, a partir do verso 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Tem um pouco antes aqui, acho que a partir do verso 21, que ele fala também sobre aqui a questão de não matar, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será réu de juízo. Aí ele vem no verso 22 e fala a mesma coisa que ele falou lá no verso 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, ele usa o exemplo do adultério, de não matar, e ele poderia usar os outros mandamentos também, mas ele usou só esses dois, pelo menos é o que está escrito aqui no livro Bíblia, para a gente ter uma base. E quando chega no verso 29, ele fala assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lance-o para longe de ti, pois é melhor que você perca um membro do seu corpo do que seja o seu corpo todo lançado no inferno. Ele fala a mesma coisa no verso 30 sobre a mão direita. É forte isso, né? Porque a gente não vê ninguém arrancando o olho, arrancando a perna, né? Por mais que ele não falou aqui o exemplo da perna, mas o que ele está falando é isso, arranque aquilo que te faz pecar. Se a tua perna te leva para lugares que você lá vai desagradar ao Criador, então arrancando a perna você vai ter dificuldade para chegar até o local e com isso você vai evitar o pecado. É o mesmo que ele disse sobre o olho, porque ele fala do exemplo de olhar para uma mulher e cobiçar, através do olho. Então você arranca o olho para não olhar, para não cobiçar. Só que quem que faz isso? Quem que você conhece que faz isso? Você já viu algum fofoqueiro arrancando a língua para não fofocar? A gente não vê. Por que que a gente não vê? Primeiramente, talvez as palavras do Salvador aqui não foram levadas muito a sério. Mas aqui, o que ele está falando é seríssimo. Mas antes de ele falar de arrancar o olho, ele dá uma dica que, se a gente não notar essa dica, a gente sai arrancando o olho, por mais que ninguém faça isso. Mas essa dica que ele dá, ela é tremenda. Se as pessoas não estão arrancando o olho, não estão arrancando a mão, as pernas, a língua, aquilo que a faz pecar, significa que o pecado da humanidade está muito grande diante do Pai. Porque poucas pessoas fazem o que ele disse antes. O que ele disse antes? Olha que interessante. Quando eu li o contexto aqui de Mateus 5, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado porque eu vi aqui o Salvador abrindo para aquele povo o seu reino espiritual. Eu vi aqui nesse contexto ele abrindo para aquele povo o Jardim do Éden. Por que o Jardim do Éden? Porque ele está mostrando para o povo aqui que se eles escolherem o fruto certo a ser gerado, eles não estarão pecando. Mas se eles escolherem o fruto errado, eles estarão pecando e o salário do pecado é a morte. Estarão mortos, tanto fisicamente, como acontece em muitos casos, da pessoa que vai roubar e ela acaba ali, alguém revida e a mata, morreu literalmente, mas a pior morte é a morte espiritual, né? Que todos aqueles que estão adulterando, que estão matando, que estão mentindo, fofocando, estão mortos diante do Pai espiritualmente. As pessoas se preocupam com a morte física, né? Eu me preocupo com a morte espiritual, porque é essa que nos distancia eternamente do Pai, né? Aqui, olha, que interessante. O que ele diz antes sobre arrancar o olho? No verso 27, também lá no verso 21, que ele diz a mesma coisa. Ele fala assim, não adulterarás. Ou seja, o mandamento não era esse, não adulterarás? Na cabeça daquele povo, como eles eram carnais, eles só adulteravam quando eram pegos adulterando. Foi pego adulterando, então é um adúltero.
Tem até lá em João, acho que João 8, que fala da mulher adúltera, né? Que foi pega em adultério, trouxeram ela para o Salvador. Tem uma mensagem lá no canal sobre isso, maravilhosa. Você que não ouviu ainda, ouça. Mas eles trazem ela porque pegaram em adultério. Então, essa mulher é adúltera porque foi pega em adultério. Mas aí o Salvador aqui ele está falando, não. O adultério não começa quando você está lá adulterando, mas ele começa no entendimento. O entendimento é a tenda do Pai. O entendimento é o seu jardim do Éden. É onde ele vem diariamente falar com o povo, como em Gênesis fala que ele vinha diariamente falar com Adão e Eva. Se a gente não entender isso, a gente vai ser preso de homens a vida toda. Paulo fala em Gálatas 5, quando ele entendeu que o nosso entendimento é o jardim do Éden, ele fala que dentro do nosso entendimento existem várias árvores e cada árvore tem o seu fruto. Tem árvore que tem fruto do ódio, da ira, tem fruto da ambição, da cobiça, da idolatria, feitiçaria. Mas também existem as árvores que dão frutos. Olha, ele usa o exemplo de frutos. Ele tem a árvore do amor, da bondade, da longanimidade, da mansidão, domínio próprio. Aí que está a questão. Qual fruto vocês acham que Adão e Eva comeu para morrer eternamente? Porque lá fala que se comer do fruto morreriam, mas não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, que é a representação de serem tirados do paraíso. Quem está vivo diante do Pai espiritualmente vive no paraíso. Por que vive no paraíso? Porque essa pessoa, sendo nascida do Espírito, vai gerar frutos do Espírito. E lá, em Gálatas 5, Paulo fala que não há lei para os frutos do Espírito, para quem come frutos do Espírito, para quem gera frutos do Espírito e se alimenta de frutos do Espírito, que procura, no meio de uma humanidade tão corrupta, tão maldosa, que só geram frutos da carne o tempo todo, pessoas que procuram aonde ainda encontrar frutos saborosos. Está difícil de encontrar, mas quando a gente encontra, a gente fica feliz. É aquela pessoa que devolve o troco, é aquela pessoa que honra com o seu pagamento, é aquela pessoa que não aumenta quando vai contar alguma coisa, é aquela pessoa que não fofoca, que não adultera. Quando você encontra uma pessoa fiel à sua esposa, quando você encontra um pai que ama o seu filho incondicionalmente, quando você encontra esses frutos, você fica maravilhado. Mas infelizmente hoje parece ser banal, né? Hoje nós vivemos numa época onde, se você não é evangélico, você pode ser uma pessoa que não adultera, que não mata, que não rouba, que não fofoca. Você, de fato, é nascido do Espírito. Mas se você não é evangélico, você, para essas pessoas que estão fermentadas pelo engano, estão vivendo a grande apostasia, você é do mundo, você é uma pessoa afastada do Criador. Não. Afastado do Criador estão aqueles que às vezes estão praticando isso, mas achando que estão perto do Pai, no seu dia a dia praticam obras infrutíferas. São pessoas que no dia a dia fofocam, mentem, roubam. E lá, à noite, no culto, estão adorando a Deus. São 2 vezes merecedoras do inferno, porque tinham a oportunidade de se converter quando fizeram errado. E ao invés de se converter do seu mau caminho, como fez Zaqueu, ir lá e devolver e restituir, não, ela vai para o templo. E aí lá ela acha que está perdoada. Isso é a grande blasfêmia que Paulo disse que aconteceria. E nós estamos vivendo nesse momento cruel, onde as pessoas estão se achando santas, sendo as mais carnais de todas, praticando rituais de mortos, indo para templos, onde o templo lá no ano 70, o pai destruiu o templo para falar, não é mais para ter templo, porque agora eu comprei vocês para serem meu templo. Nós somos a morada do Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Coríntios 6. Mas vieram homens que não aceitaram perder a mordomia, como fala em Lucas 16. Levantam de novo os templos para continuarem vivendo da herança. Levantaram seus apriscos para manter as ovelhas escravas de novo, comendo comidinha na hora marcada, aguinha na hora marcada, é culto às 8 da noite, é às 20 da manhã, é escola dominical, tudo com horinha marcada. E as pessoas não percebem que estão dentro de um aprisco. Já o Salvador, quando ele veio, sendo a porta, né? Suas palavras traziam libertação. E ele falava para elas, venham para os pastos verdejantes, aqui tem comida 24 horas. Isso é ser casa de oração. Isso é você buscar o Pai 24 horas sem cessar. É o seu espírito conectado a Ele, porque agora você se casou com Ele. Isso é nova aliança. É agora você estar conectado ao Pai em espírito. Na velha aliança, o povo não era conectado ao Pai. O povo precisava dos líderes, do templo, que ali é o pai e é a mãe
que eles precisavam para serem gerados, mas eram filhos escravos, como Paulo fala em Gálatas 4. Filhos da escrava, que só faziam o que era certo porque liam a lei, porque alguém estava lá para falar, era o pai e a mãe cobrando. Mas quando vem o Salvador, ele fala em Mateus 10, deixai pai e mãe e venham se casar comigo, que é o Espírito Santo do Pai. Quando estamos conectados a ele, não vamos mais a pai, a mãe, porque agora ele é o nosso guia, como o Salvador falou em Mateus 23, somos guiados por ele. Vocês não são mais órfãos, como fala em João 14. Eu serei o vosso pai. E ele é pai daqueles que de fato escolhem o fruto certo para comer. Como que escolhemos o fruto certo? Se nós não somos bons, como disse o Salvador para o jovem rico, ninguém é bom senão o Pai. Nós escolhemos o fruto certo quando aceitamos receber o bom em nós. Como é que recebemos? Quando cremos na mensagem que ele trouxe. Que se cremos, seríamos batizados e nos salvaríamos. Por que nos salvaríamos? Porque agora vamos escolher o fruto correto. Porque o Espírito Santo do Pai estando em nós, o jardim do Éden é aberto para comermos dos frutos que, de fato, agradam ao Criador. E aí voltamos para o paraíso. Saímos do inferno, que literalmente pode ser um inferno que vai acontecer no futuro, quem escolheu os frutos da carne, sim, mas e se esse inferno é hoje? Também a sua vida desgraçada, a sua vida arruinada, a sua vida sozinho, sem ninguém, porque você agiu com tanta maldade, gerou tantos frutos da carne que hoje ninguém se aproxima de você. Tem muitas pessoas hoje que acham que está tudo bem porque tem uma aposentadoria. Na sua velhice ninguém quer ela, ninguém vai visitá-la, mas ela tem a sua aposentadoria, ela consegue se manter, viver, pagar suas contas, mas pobre, cega e nua essa pessoa. Não consegue enxergar que ela se tornou uma terra estéril, que ninguém quer plantar nada porque ela não dá fruto nenhum. Tristeza vai ser essa pessoa naquele grande dia quando souber disso, quando os seus olhos se abrirem, porque hoje, por causa de mamão, ela ainda não enxerga. Eu vou ser breve aqui para não me alongar. Espero que o que eu tenha falado até agora tenha aberto seu entendimento já. Não adulterarás, é o que a lei dizia. Aquele povo achava que só quando era pego no adultério que eles estavam adulterando. Aí vem o Salvador e fala não. Tudo começa na escolha do fruto. Ele fala, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, em seu coração já cometeu adultério. Mas e se você olhar para uma mulher e não cobiçar? Você não escolheu o fruto da cobiça, mas você escolheu o fruto de admirá-la. Não é com segundas intenções, mas como a mulher vendo a sua utilidade, a sua importância. O que acontece? Você vai ser réu do inferno se você fizer isso. Como ele disse no verso 21, não matarás, não matarás. Mas ele fala que se você se encolarizar, se você tiver ira contra o seu irmão, você se torna réu do inferno. Mas e se ao invés disso você gerar frutos do Espírito? Amor, bondade, desejar o bem, torcer para que a pessoa dê certo, ajudá-la em uma situação, você vai além de surpreender essa pessoa, você não se tornará réu do inferno. Então você percebe que está na escolha do fruto. Então ele abriu o véu, porque antes eles não podiam. Antes eles só sabiam que estavam matando ou adulterando quando era pego em flagrante. Mas agora o Salvador, como o Espírito Santo já estava para ser derramado, ele fala, vocês escolhendo o fruto certo agora, porque agora vocês terão o Espírito Santo, que vai dar para você o fruto na mão. É só você pegar. Mas se você escolher o fruto da carne, tudo bem. Mas não reclame se a sua vida virar um inferno. Não reclame se depois você passar a eternidade no inferno. Não reclame, você escolheu o fruto errado. Como Adão e Eva escolheram errado, foram tirados do paraíso. Mas com muita luta o pai chama Abraão, gera um povo, dá suas leis externas, até gerar o filho nascido do Espírito, como Paulo fala em Gálatas 5. Os filhos nascidos do Espírito são poucos, mas têm pai. Os filhos nascidos da carne são muitos. Como fala em João 8, o Salvador para aqueles homens, vocês se vangloriam porque são filhos de Abraão, mas não são esses o que o pai procura, ele procura os filhos nascidos do Espírito de Abraão, que busca o pai em espírito como Abraão buscava. Vocês não buscam assim, vocês são carnais, vocês dependem de leis para serem bons, são servos inúteis. O pai procura aqueles que fazem o que é correto, porque de fato receberam o Espírito Santo, porque não vem de nós, é Ele que gera em nós a vontade de sermos bons. Paulo fala isso em Efésios 2 e é muito distorcido por muitos religiosos, não vem de nós para que nós não gloriemos, é porque
É Ele que é o bom, nós não somos bons. Mas quando temos Ele em nós, escolhemos o fruto certo. Então aqui eu quero finalizar essa mensagem mostrando que aqueles que não arrancam seu olho, sua perna, sua mão, sua língua para não pecar e não entendem que se escolherem o fruto errado vão sofrer, essas pessoas infelizmente elas estão a passos largos do inferno, estão rapidinho chegando lá. E aí não adianta reclamar, porque foram escolhas delas. E o Salvador está falando, escolha corretamente. Que aí você não vai ser réu de juízo, não vai para o inferno, tanto futuro quanto agora. Não sei como é isso, porque só o Pai sabe os mistérios que estão escondidos da humanidade, justamente para que as pessoas ajam como elas são. Porque se você tivesse certeza que tivesse um lago de fogo ali na frente que você vai queimar eternamente, você evitaria o mal. Então é uma coisa que o Pai não deixou assim aberto para todo mundo saber. Embora muitos falam, mas Ele quer que aconteça tudo como tem que acontecer, para que a gente seja o que nós somos de verdade. E que a gente possa escolher o fruto certo para voltar para o paraíso. O fruto certo por intermédio do Espírito Santo. Que a gente busque Ele em espírito, que é assim que a gente escolhe o melhor fruto. E que não chegamos aos finalmente, né? Que é o que acontecia na velha aliança. A pessoa era pega em adultério, mandava matar. Era pego matando, mandava matar. Por quê? Porque a lei é severa. Só que espiritualmente ela é mais severa ainda, porque se você pensar mal contra o seu irmão, você já é réu de juízo. Pense nisso, que o Eterno abençoe sua vida grandemente. E eu espero que você não precise arrancar seu olho, sua perna, sua língua, sua orelha, mas que você possa escolher os frutos certos. Porque mesmo você não vendo ninguém fazendo isso, com certeza, se estão escolhendo os frutos errados, o inferno é o seu destino. Mas se você souber escolher os frutos certos, porque agora o Espírito Santo habita em você. Se ainda não habita, porque você vai a homens buscar, porque se você vai a templos, a homens, ele não habita, não adianta dizer que habita. Porque ele é marido, ele não aceita que você se relacione com amantes, ou é ele ou é ele. Quando você de fato faz como a mulher samaritana, abandona os montes, abandona os templos e busca o Pai em espírito, então você vai ter a oportunidade de escolher os frutos certos. E a cada dia você vai saindo do paraíso e voltando, vai saindo do inferno e voltando para o paraíso. Nem que seja só aqui, porque aonde há joio e trigo, dificilmente você vai ver um paraíso pleno. Mas o Pai prometeu que um dia Ele vai colocar no seu celeiro todos aqueles que entenderam a sua mensagem. E aí quem sabe nesse lugar seja um paraíso pleno. Hoje não, mas viva o paraíso do Pai, nem que seja aqui, ó. Nem que seja com os seus. Boas amizades, um bom relacionamento com marido e mulher, com seus filhos, sabe? Você vai já sentir um pouco do que é esse paraíso, enquanto outras pessoas que escolhem frutos errados vivem em tormentos. Só tem amigos porque tem dinheiro, só tem amigos porque são pessoas interesseiras. Gente, se eu ficar aqui falando, ó, eu vou gravar 1 hora de mensagem. Espero que essa mensagem possa ter aberto aí o entendimento de muitos e que a irmã Ada eu possa ter respondido. Você falou para falar de forma espiritual, né? Eu vejo assim, tá bom? E eu não vou falar sobre o começo do capítulo, que é maravilhoso também, que a gente tem ele ali humilhando os orgulhosos e exaltando os humilhados, que é o que fala em Lucas 3, que ele viria para encher os vales e diminuir os montes. No comecinho do capítulo 5 tem ele fazendo isso, que é tremendo demais. Mas eu vou parar por aqui e eu peço ao Criador que você saiba escolher os frutos em cada decisão que você vai tomar. Peça auxílio a Ele, para que você coma dos frutos do Espírito, gere frutos do Espírito, e com isso o Pai se agradará de você e você viverá uma vida no paraíso do Criador. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.